Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia, nós aqui de novo, nono ano. Nesse dia nós vamos tratar sobre uma parte da geografia, né, que nós já estamos falando nos últimos dias, que é sobre o continente asiático, né? Nós estamos falando da Ásia desde os as suas unidades, né, que foram divididas para que a gente pudesse estudar, né, bem mais numa praticidade melhor, né? Até a sua população, a sua economia, né? Os dados econômicos que nós vimos em algumas aulas anteriores. E assim a gente vai vendo alguns detalhes desse continente que é considerado o maior continente da superfície terrestre, né? Alguns países com as maiores populações do mundo, mas nós hoje vamos falar de uma parte desse continente que os olhos do mundo estão voltados para essa parte desse continente asiático, que é o Oriente Médio, certo? Nós já falamos um pouquinho sobre o Oriente Médio e hoje nós vamos continuar falando, certo? Mas primeiro quero dizer que sejam bem-vindos, né, a essa aula de geografia e nós vamos aqui, né, vocês aí e eu aqui, interagir um pouco sobre algumas questões básicas do Oriente Médio, ok? Então, quem é o Oriente Médio? Como é que está? Como é que foi no passado? Como é que está no presente, né? Quem são os países que compõem esse território, essa área aí da Ásia? Então, o que a gente sabe, pessoal, é que há uma relevância muito grande do Oriente Médio para a economia global, certo? Nós temos grandes riquezas ali naquela parte do continente asiático e que fazem diferença no que diz respeito à economia global. Tudo por conta do petróleo, né? É a área do mundo que mais produz petróleo, é o Oriente Médio, né? Depois nós vamos checar aí quais são os países maiores produtores e a gente vai ver aí que realmente o Oriente Médio faz a diferença quando se fala na economia global. Por quê? Porque é de lá que saem as maiores quantidades de petróleo para todo o mundo, né? Os maiores produtores de petróleo estão aí na região do Oriente Médio, né? No famoso Golfo Pérsico, ok? Palco de muitos conflitos já, né? A Guerra do Golfo, né? Que desencadeou aí uma briga terrível, né? Entre Estados Unidos, Iraque, Irã e o Kuwait, né? E outros países aí se envolveram nessa guerra que causou aí tragédias muito grandes, ok? Mas também nós podemos observar nessa parte da Ásia, né, no Oriente Médio, vastas reservas de petróleo e gás natural, né? Como já disse, é uma parte do planeta onde é considerada aí as maiores jazidas de petróleo, né, estão aí nessa região da Ásia, né, no mundo. Nós temos aí alguns países produtores, né, os maiores produtores de petróleo no mundo, logicamente, né, e aí no Oriente Médio, né, no Golfo Pérsico, nós temos aí Omã, né, Omã, o Iraque, o Irã, Catar, né, Catar vai sediar aí uma Copa do Mundo, né, daqui mais alguns dias. O Kuwait, né, ou Kuwait, como queiram, né, vocês escolham aí qual vai ser a sua pronúncia, né. Emirados Árabes e Arábia Saudita. São esses os maiores produtores de petróleo aí no Oriente Médio, tá certo? E aí esses países criaram uma associação, aí agora já no século XXI, né? Aliás, no século XX, e é a OPEP, né? OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. OPEP, né? São os maiores produtores e exportadores de petróleo no mundo, né? Gente, esse cenário também representa uma ampla receita oriunda da exportação desses produtos. Olha só, é um cenário que representa aí uma grande receita, né? No Oriente Médio e para o mundo também, como falei lá ainda nesse slide, aí, lá no primeiro item, né? Há uma relevância muito grande do Oriente Médio para a economia global, por conta desse cenário aqui, que há uma ampla receita oriunda da exportação destes produtos, né? Tanto o petróleo como o gás natural, tá certo?
é uma região de grande interesse global. Olha só, por ser os maiores produtores de petróleo, ou os países maiores produtores de petróleo, uma região realmente que produz muito, há um interesse global, né? Todos os países, né, do mundo estão voltados para o Oriente Médio, principalmente os Estados Unidos, a Rússia, né, que são os dois maiores interessados, né? Outros países também, mas esses dois são os maiores interessados, né, em conseguir algo aí com o Oriente Médio, né? Mas tem alguns contrastes, né? Contrastes e indicadores socioeconômicos, ou indicadores sociais, né, como queiram. Nós temos aí países com características socioeconômicas distintas, né? Países com muita pobreza, países com menos pobreza, né? Países com mais ricos, países com menos ricos e assim por diante. De forma que são países com características socioeconômicas distintas, né? Amplas desigualdades internas, né? Quando a gente fala dessas desigualdades, são aquelas pessoas que é uma parcela da população que detém a maior parte da riqueza, e uma grande parcela da população que detém uma pequena parcela da riqueza, ou uma pequena parte da riqueza. Ok? Então aí se caracteriza amplas desigualdades internas. Parte da população desfrutando de padrão de vida elevado, que eu acabei de falar, né? Essa é a população rica, né? Não é grande essa população, ela é pequena em relação à população total. Isso incluindo a população da Terra, ou a população de um país, ou a população, no caso aí, do Oriente Médio, né? Parte dessa população pequena, desfrutando de um padrão de vida elevado, e uma grande parcela da população vivendo abaixo da linha de pobreza. Como é que se caracteriza essa linha de pobreza? Olha, gente, em 2016 foi instituído um índice, né? Criaram um índice, né? O PNUD, ele estabeleceu um índice dizendo o seguinte, que quem não conseguisse ganhar $1,90 por dia, ou durante um dia, estava abaixo da linha de pobreza. Ou seja, hoje se a gente considerar, vamos abreviar esse $1,90 para $2, né? $2 hoje é igual a R$10,40 aproximadamente. Então olha só, as pessoas que não conseguem R$10,40 durante um dia todo trabalhando, eles estão abaixo da linha de pobreza. Todas as pessoas que não conseguem ganhar R$10,40 hoje, né? Lógico, os dados de 2016, estou colocando hoje, né? Estão abaixo da linha de pobreza, ok? E estar abaixo dessa linha de pobreza significa que são as pessoas que realmente não têm condição para nada, né? São literalmente os miseráveis, né? As pessoas que não têm nada, que não têm casa, que não têm comida, que não têm perspectiva de nada. E esses países, ou as pessoas que estão inseridas nesses países, é uma grande parcela da população. De qualquer que seja o país, né? Essa parcela que vive abaixo da linha de pobreza é uma parcela muito grande da população, em relação à parcela da população que detém a maior parte das riquezas, né? Olha só, uma grande parcela da população vivendo abaixo da linha de pobreza. Aí você pergunta assim, ora professor, mas como é que é isso? Você está falando aí dos países que mais produzem petróleo no mundo. Petróleo é um dos produtos mais valorizados no mundo. Por que tem essa grande parcela da população vivendo abaixo da linha de pobreza? É uma boa pergunta, né? Acontece, meus queridos, que a população desses países, nem toda a população, né, está inserida nesse processo de extração e de venda desse produto valioso que tem lá no Oriente Médio, ok? Então eles estão abaixo da linha de pobreza porque eles não têm acesso, eles não têm um emprego, eles não têm o dinheiro, eles não têm a casa, não têm muita coisa, não têm nada. Por isso eles estão abaixo da linha de pobreza. E por que isso acontece? Nós vamos ver mais na frente um pouquinho, mas já vou adiantar. Por conta da má distribuição de renda. Pouca gente concentrando muito dinheiro nas suas mãos e muita gente com pouco dinheiro ou com nada. Olha só, o resultado disso são países com altas receitas oriundas da exploração do petróleo, né? Países com altas receitas, mas não cuidam da sua população. Altas receitas, vendas enormes de produto, no caso aqui o petróleo, mas as pessoas não têm acesso. É uma pequena parcela da população que tem acesso
a essa exploração e a essas receitas oriundas da exploração do petróleo. Baixa densidade demográfica, né? Poucas pessoas morando nessas regiões, né? Países com IDH satisfatório, ou seja, no geral, como o IDH é uma média, apresenta um IDH satisfatório para toda a população. Porém, nem todas as pessoas têm a renda per capita que deveria ter, né? Apresenta lá uma renda per capita, vamos dizer aqui, de 100 mil dólares por ano. Mas poucas pessoas conseguem ganhar 100 mil dólares por ano. É um exemplo que eu estou dando aqui, né? Porém, não são consideradas desenvolvidas. Esses países não são considerados desenvolvidos. Por quê? Porque um país para ser desenvolvido, pessoal, vocês já viram aí, já ouviram, já falei várias vezes que as características de um país desenvolvido é baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, né, um baixo índice de analfabetismo e alta expectativa de vida. País que não tiver isso aqui, que eu acabei de falar, é um país considerado subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Se não tiver essas características concretas aqui, que eu acabei de falar, não será considerado um país desenvolvido. Então, esses países aqui têm alta, um IDH satisfatório, né? Renda per capita satisfatória também, porém não são considerados desenvolvidos. Por quê? Porque ainda tem uma alta taxa de mortalidade, ainda tem uma alta taxa de natalidade, ainda tem um alto índice de analfabetismo e tem uma expectativa de vida baixa. Eu falei agora o contrário, né? Porque eu falei agora há pouco. Considerado país subdesenvolvido. País com renda per capita relativamente alta, que eu acabei de falar, né? Mas são países que não cuidam ainda concretamente, né, da sua população. E daí são considerados países países subdesenvolvidos. A Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Kuwait são alguns desses países que a gente pode citar aqui, né? Que são os países maiores exportadores de petróleo, produtores e exportadores, né? Com grandes rendas per capita, mas considerado país subdesenvolvido. Grandes desigualdades sociais, olha aí, má distribuição da riqueza, né? Muita gente sem nada e pouca gente com a riqueza toda. Alta concentração de renda provocada pela globalização, né? A globalização mexeu com eles ali. Grande quantidade de dinheiro gasto nas construção de edifícios luxuosos, né? Lá a gente tem grandes edifícios luxuosos, né? Mas não é todo mundo que tem acesso a esses edifícios luxuosos. E grande parcela da população convive com a pobreza. Olha os fatores que proporcionaram uma desigualdade social nesses países, pessoal. Atraso econômico, uma das coisas que faz com que haja uma desigualdade social num país, num continente, no mundo, o atraso econômico, atraso tecnológico, né? Estabilidade, é o maior exportador de petróleo, mas não tem indústrias. Indústria que eu falo no geral, né? No geral tem indústria, sim, mas não indústrias como tem nos Estados Unidos, como tem no Japão, como tem na França, na Itália, né? Não tem. Estabilidade política na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Olha, a Síria é um dos países que mais tem fugido gente, os refugiados que nós acabamos de falar, é uma das nossas aulas, né? A Síria que sai gente todo dia da Síria em busca de melhores condições de vida. Essa instabilidade política, né, faz com que, né, esses países não cresçam, né? E por isso há uma desigualdade no que diz respeito ao desenvolvimento social. Né? Conflitos territoriais também, né? Conflitos territoriais, a gente percebe aqui os conflitos territoriais. O Oriente Médio engloba 17 países e a maioria da população é árabe. Olha só, essas situações aqui, pessoal, nós estamos falando porque a gente percebe que no Oriente Médio ele engloba aqui 17 países e a maioria da população é árabe. E aí, por conta disso, ocorrem grandes conflitos territoriais também. Não por ser uma população árabe na sua totalidade ou na sua maioria, mas por conta de outras questões também, né? Esses conflitos territoriais, eles vamos dizer assim, eles aumentam, né, a proporção que vai passando o tempo, né? E essa instabilidade também faz com que muitas pessoas saiam dos seus países em busca de melhores condições de vida. Gente, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre ainda o Oriente Médio, né? Sobre outros países, né, que compõem o Oriente Médio e assim a gente vai concluindo e na próxima aula a gente fala mais. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.